Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, hoje dia 29 de janeiro de 2021, leitura do livro A Year of Forgiveness de Tina Louise Spalding, Um Ano de Perdão, comentários do Mestre Jesus Cristo sobre as lições de Um Curso em Milagres. A lição de hoje: Deus está em tudo o que eu vejo, em tudo. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. Essa é a verdade. Deus está em tudo o que você vai ver hoje. Isto é contrário aos ensinamentos da sua cultura, que vem... É contrário aos ensinamentos da sua cultura ver tudo como sagrado. Mesmo se isso for uma pulga, uma fralda suja, uma árvore morta ou um acidente de carro. Para essas coisas você diz, Deus não está lá. Existe uma grande divisão criada na sua mente quando você separa o mundo em coisas que são sagradas e coisas que não são sagradas. Você não pode se sentir seguro no mundo onde Deus está 50% ausente. Então, você tem que encarar as consequências dessa decisão. Quem é o responsável pelos outros 50%? Quem é que toma conta dos outros 50%? Bom, se Deus não está nesses outros 50%, o que está nesses outros 50%, na outra metade? Claro que é exatamente aqui onde a ideia do demônio, do diabo, de Satanás surgiu. Essa ideia reflete a sua mente dividida, e essa não é a realidade. Uau! Deus está em tudo o que você vê. Você pode descansar assegurado a respeito disso. Você pode descansar de que isso, tendo consciência de que isso é dessa forma. Deus está em tudo o que você vê. Você precisa retreinar a sua mente para acreditar nisso. E você não vai acreditar nessa declaração inicialmente. Ok, o seu ego vai dizer... Certamente, Deus não está aquilo. Por exemplo, na pulga ou no acidente de carro. Deus não pode estar naquilo. Você deve compreender as consequências de dividir o mundo em bom e mal. Isso significa que você não está seguro. Se o mundo tem uma parte que é boa e uma parte que é má, então você não está seguro. É disso que Jesus está falando aqui. Isso significa que existe uma força invisível, mas igual em poder em relação ao poder de Deus. Quer dizer, então existe uma força contrária, existe Deus que toma conta de uma metade, da metade das coisas que são boas e belas e que funcionam e que dão certo. E existe um outro poder com uma força igualmente poderosa quanto a força de Deus que fica a cargo daquilo que não é bom. Esse é o princípio da dualidade. E essa dualidade ela é uma forma de perceber da nossa mente. É a nossa mente egóica que percebe o mundo através desse programa de computador, desse aplicativo de dualidade, ok? Então, essa dualidade significa que você não está seguro, significa que tem essa força invisível com poder equivalente ao poder de Deus, e você não tem ideia de onde essa força vai aparecer, de onde esse mal vai se esgueirar para entrar na sua vida. O que é isso, ou por que esse mal está aqui ou lá. E essa percepção, essa compreensão da realidade a partir dessa forma de pensamento, induz um medo profundo em vocês. Compreenda que esta lição é uma lição
que induz profundamente a paz na sua mente. Essa lição impede você de caminhar em volta do medo, esperando que um martelo do diabo bata na sua cabeça. Isso não vai acontecer. Então, por que se comportar como se isso fosse acontecer? Deus está em tudo aquilo que você vê, inclusive em você. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos conversar novamente amanhã. Bom, essa explicação dela eu achei muito interessante, né? Dela não, né? De Jesus canalizado por ela. E eu queria fazer colocar aqui algumas informações para vocês de como eu pratico essa lição. Mas antes eu vou comentar aqui o texto do Dr. Joshua David Stone, que está na lição do postzinho azul marinho, né? Esta é uma das primeiras lições daquelas que iniciam um processo de restabelecimento da nova consciência crística, depois do foco prévio no desfazer do sistema de pensamento do ego negativo. Então, até as primeiras lições estávamos desfazendo o modo de pensar do ego. Agora estamos introduzindo o modo de pensar da consciência crística. Essa é uma lição muito profunda e com muitos sentidos. O primeiro sentido é que Deus está em todos os seus pensamentos quando você vê com a visão crística. Isso é verdade, pois o que você vê é causado pelos seus pensamentos. Então, na verdade, a gente não tem noção, mas a gente tem a visão seletiva. A gente vê aquilo que é consistente com o que está dentro da nossa mente. É assim que a nossa mente funciona. Seletivamente, a gente acaba percebendo a realidade a partir daquilo que já está dentro da nossa mente. Eu vou dar um exemplo que muitos psicólogos citam quando vão falar de coisas similares. Você está grávida e de repente você começa a reparar um monte de mulheres grávidas no mundo que você antes não reparava, antes de engravidar, né? Então basicamente é isso, sua mente está escolhendo perceber fatias da realidade que estão consistentes com o que está dentro dela, ok? Isso é um fato. Em segundo lugar, a afirmativa anterior é verdadeira porque tudo que existe é Deus. Na verdade não há nada, somente Deus. Nós vivemos e temos os nossos seres em Deus. Cada pessoa que você encontra é uma encarnação de Deus. Cada animal, planta e mineral é uma encarnação de Deus. Deus literalmente foi o Criador, tudo no universo infinito, físico e não físico, foi feito por Deus. Nós literalmente vivemos em um oceano de Deus. Todas as outras dimensões da realidade são manifestações de Deus. É claro que todos os planetas, estrelas, sistemas solares, galáxias, universos e o cosmo infinito são Deus. Cada encontro com qualquer coisa na vida durante o sono ou em estado totalmente desperto é Deus encontrando Deus. Cada situação na sua vida representa as leis de Deus em ação. Há somente uma coisa que não é Deus. Aí é que está o pulo do gato. A crença na separação, ou de que você é somente um corpo físico, ao invés de um filho e ou filha de Deus vivendo em um corpo físico. É a crença errônea que é o fundamento do início do sistema de pensamento do ego negativo. Na verdade, tudo é manifestação e criação de Deus, nada é separado, e toda a criação é uma grande encarnação de Deus. Deus criou Deus para explorar Deus e retornar para Deus. Que tal esta resposta? É por essa razão que Deus está em tudo que você vê. Esse exercício, essa percepção vai ser ampliada ao longo dos próximos exercícios. Mas é importante que vocês percebam que Deus está em tudo o que você vê pelo simples fato de que você está neste momento, ao fazer as lições de um curso em milagres, unificando a sua percepção, a percepção do Cristo dentro de você. Você está vendo com a visão da consciência crística. Então, com a visão, a partir da percepção dessa visão, a partir da visão da consciência crística, eu vou deixar a palavra percepção, porque ela tem outro sentido no curso, eu ainda não expliquei qual é. A partir da visão da consciência crística, então só existe Deus e o que vem de Deus. E Deus estará em tudo que você vê, na fralda suja, na pulga, na barata, né?
E para finalizar aqui, eu vou comentar com vocês uma observação do livro em inglês, segundo a anotação da Ellen Schuckman, né? De quando ela canalizou, eu tenho a versão do livro anotada por ela com os comentários dela, que eu acho maravilhosa. Então ela diz assim, quando nós estamos vendo uma mesa, então, quando nós estamos vendo em uma mesa o propósito de Deus para essa mesa, nós estamos vendo a mesa como estando ali para servir ao propósito de Deus. E uma vez que o propósito de Deus é uno com Ele próprio, ok? O propósito de Deus e Deus são unos. Ao ver o propósito de Deus naquela mesa, nós estamos vendo Deus naquela mesa. Uau! Então, como colocar isso na prática? Você viu uma coisa ruim e a sua lição é: Deus está em tudo que eu vejo, né? Então você viu uma coisa ruim e você agora tem o desafio de encaixar na sua mente que Deus está ali naquela coisa ruim. Então vamos pegar o exemplo da Tina Louise, ou de Jesus no livro de Tina Louise. Deus está num acidente de carro. De que forma isso é possível? Existe um propósito de Deus para aquelas pessoas que estão vivenciando aquela situação do acidente de carro. Existe um propósito. Vou citar aquele ditadinho que minha mãe falava comigo quando eu era criança, que muitos de vocês devem conhecer. Deus escreve certo por linhas tortas. Então existe um propósito de Deus naquela situação ruim. Existe um aprendizado naquela situação. Existe uma lição que talvez, infelizmente, aquelas pessoas envolvidas naquele acidente, talvez elas não pudessem aprender de uma outra forma, de uma forma mais suave, de uma forma que não envolvesse tanto sofrimento ou tanto transtorno. Então, Deus está em tudo que eu vejo, inclusive naquela situação ruim. Então, você pode usar isso também para aplicar com as suas dificuldades presentes. Deus está em tudo que eu vejo, né? E assim a gente vai saindo dessa programação da dualidade e os nossos pensamentos vão se alinhando com os pensamentos da mente crística. E aí, cada vez mais, essa dualidade, ela vai começar a se estreitar, se estreitar, se estreitar, se estreitar, e ela vai chegar na unidade, ok? E aquelas coisas horrendas que a gente manifestava, porque acreditava no mal, acreditava no diabo governando a metade do mundo, ou 100%, não sei como é a sua crença, como está isso dentro da sua mente, né? Isso vai desaparecer e nós vamos começar cada vez mais a criar, a ver apenas o que é bom, ok? Então essa é a minha dica para vocês hoje. Deus está em tudo que eu vejo. Acredite nisso, né? E você pode acreditar nisso também de uma outra forma. Você pode, por exemplo, odiar uma barata. Hoje é uma coisa que eu faço, antigamente não fazia, mas atualmente eu faço isso. Então, se por um acaso aparece uma barata na minha casa, eu tento afastá-la e não matá-la. Afastá-la, mandar ela embora de casa. Né? Ou se eu vejo uma barata na rua, eu moro no Rio de Janeiro, aqui tá muito calor, no calor a gente vê muita barata na rua, eu peço ela para se afastar de mim e deixo ela lá. Ela também é vida de Deus, ela também está servindo algum propósito. Talvez o propósito dela seja servir de alimento para um animal mais nobre do que ela. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço muito pelo tempo que vocês me deram hoje assistindo esse vídeo e eu desejo que vocês fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Um beijo.